Bem, é uma alegria estar começando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. Sempre nos canais 9 e 527 HD da Claronet e onde você estiver, pelo YouTube, pelas redes sociais, enfim, a gente está sempre levando o melhor conteúdo para a sua casa, para o seu telefone, para o seu aparelho, para onde você quiser estar vendo a nossa programação. Conexão Empresarial, como muitos já sabem, é um evento que começou em 2009 e ele tem como missão trazer personagens de vários setores que possam agregar valor, que possam agregar no nosso conteúdo e na nossa programação. Assim tem sido ao longo dos tempos. Nesses últimos dias, a gente teve a oportunidade de passar alguns ex-presidentes da República que estiveram já no Conexão Empresarial e estamos passando nesses últimos dias, o presidente Michel Temer. Nessa ocasião, eu estou tendo a oportunidade de receber um cara super diferenciado, meu amigo, e que tem uma trajetória diferente, uma trajetória bastante enriquecedora que eu vou poder contar um pouco ao longo dos próximos minutos. Eu já o conheço há bons anos, mais de 20, 25 anos, e tenho o privilégio de ter a amizade dele ao longo desse tempo. Meu caro Luiz Gustavo Lamac Assunção, tem 43 anos de idade, é casado e pai de um filho. Formado em administração pelo FMG e pós-graduado em marketing. Há 15 anos passou por uma tragédia ao perder a visão total em um assalto, quando levou um tiro na cabeça. Com grande apoio da empresa onde trabalhava, que era a Odebrecht, em 30 dias voltou ao trabalho e seguiu em um processo de reinvenção. História relatada no livro Um Outro Olhar, uma história real de superação no trabalho e na vida, que é este livro que eu mostro aqui. Esse livro ele escreveu em 2010 com a Terezinha Sete, psicóloga organizacional que conduziu no processo de readaptação. Fez diversas palestras em grandes empresas pelo Brasil. Atualmente é sócio das 6 Pistas Imóveis, imobiliária que atua nas regiões de Nova Lima e Belo Horizonte, onde sua esposa Tatiana passou a atuar na linha de frente. Meu caro Luiz Gustavo, é uma alegria estar te recebendo aqui no Conexão Empresarial, é uma alegria estar tendo você aqui para poder contar um pouco dessa sua história, que eu sei que não é uma história fácil, mas é uma história que você conseguiu transformá-la muito bem, fazendo de um limão uma limonada preciosa, que agora tem um filho, uma esposa, uma nova empresa e certamente novas expectativas pela frente. Seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, Gustavo. Você sabe o prazer e a honra que eu estou de estar sentado nessa cadeira aqui. Acompanho o canal desde o lançamento e admiro demais você e o Paulo pela capacidade que vocês têm sempre de estar se reinventando. E uma honra também estar sentado numa cadeira que tantas pessoas que eu admiro já passaram. Gustavo, eu não tenho dúvida que a honra é nossa. Você tem uma história também muito diferenciada que eu vou contar aqui nesses próximos minutos. Mas antes de concentrar aí no seu momento atual, nessas reinvenções que também você passou, eu queria conhecer um pouco, queria que as pessoas pudessem conhecer um pouco sobre o Luiz Gustavo. 43 para 44 anos, você nasce aqui em Belo Horizonte, como é que é a sua trajetória inicial? Você tem um pai que já tem uma vida muito reconhecida no mercado publicitário mineiro, que é o meu caro amigo também, Paulo Assunção. Você tem uma família vinculada à política, algumas atividades que acontecem em Belo Horizonte. Como é que foi a sua origem? Bom, eu nasci em 79, em Belo Horizonte. Tenho um irmão mais novo. Meus pais se separaram quando eu tinha em torno de 10 anos de idade. Eu cresci no bairro Anchieta, predominantemente. Fiquei lá desde a infância até início da juventude. E no meio do caminho houve essa separação dos meus pais. Estudei a maior parte do tempo no Colégio Marista Dom Silvério, onde eu fiquei da 5ª série até formar, em 96, no colégio. Em 97, entrei na Faculdade de Administração da UFMG e me formei lá em 2002, 2001 para 2002.
E depois disso, 2004 para 2005, fiz uma pós lá na Federal mesmo. E é isso, um resumo da minha história. Você se forma, então, em administração em 2001? Exatamente. Na verdade, 2002, por causa da greve que teve lá na UFMG, mas nessa época aí. Como é que foi esse processo de escolha? Por que você escolheu fazer administração? Sempre gostei de comércio, de negócio, além do meu pai ser administrador, que acaba influenciando, mas eu sempre gostei do estilo de vida que ele levava, né, de executivo, de empresa, de lidar com pessoas, lidar com clientes, se relacionar. Então, acho que isso aí acabou me influenciando e eu segui essa trajetória dele. Essa formação em administração, como é que você traduz ela para a sua vida? O que essa formação acadêmica acrescenta na sua vida, no seu dia a dia? Tem algumas coisas que são mais relevantes, né? Muitas delas passam, algumas matérias que você não tem tanta afinidade, você acaba não aplicando tanto no dia a dia. Mas, por exemplo, matemática financeira é uma coisa que você nunca esquece. É uma coisa que para o resto da vida você acaba levando, gestão de pessoas. Então, na vida de qualquer um, são matérias que acabam agregando valores, você acaba utilizando, né? E que a gente acaba aplicando na vida, nos momentos práticos, a gente tem que fazer um cálculo. Na minha atividade atual, né, eu passei a exercer de 15, 20 anos para cá no mercado imobiliário, os financiamentos bancários, os cálculos de juros, isso tudo, o entendimento disso é muito importante. E que foi uma das coisas que a faculdade trouxe, né? E depois de formado nesse curso de administração, o que mais que você fez? Você falou? Eu fiz uma pós em marketing na própria Federal, em 2004. E essa pós em marketing te direcionou mais ainda para o que você gostava? Eu sempre gostei mais da parte mais de marketing comercial do que da parte financeira da administração, sabe? Uhum. Então, por isso que eu optei por fazer essa pós, que aí me ajudou até a abrir novos caminhos profissionais, porque até então, nós vamos falar isso mais para frente, mas minha vida profissional teve uma grande parte no setor bancário no início. E aí eu queria sair, então precisei me qualificar em outra área para tentar abrir novas portas, né? O setor bancário vem antes da especialização, antes da pós em marketing? Quando eu fiz a pós, eu estava no Banco Rural. Uhum. Mas eu comecei, na área bancária, eu comecei no HSBC no ano 2000, aí fiquei lá 2 anos, depois fui chamado para o Bilbao Vizcaya, que hoje não existe mais, depois o Bradesco comprou, e depois o Banco Rural. E aí era uma área de grandes empresas, né, de middle market, onde eu Você lidava... era captador de cliente? Não era captador. Eu entrei como estagiário no HSBC, é como se fosse um assistente de gerência. Uhum. E nem era em agência, era em escritório mesmo, ficava ali naquele prédio de LTJ da Telemar, né, 4001, na Afonso Pena 4001. Então, era uma atividade até bem rica em conhecimento, porque eu fazia relatórios financeiros, analisava balanço, fazia relatório de aprovação de crédito. E depois acabei virando gerente lá, um gerente júnior, né, na época eu tinha 21, 22 anos de idade. Uhum. E aí depois foi para o Bilbao. Aí depois que o Bradesco comprou, eu ia mudar um pouco o foco, não ia ser um foco tão middle market, um foco mais varejo, aí não me interessava eu sair. Aí meu antigo chefe me chamou para o Rural, eu fui. E depois fui trilhando outros caminhos na hora que eu vi que dava para sair, buscar uma coisa que se adequasse mais ao meu perfil, sabe, em termos de atividade, do que eu gostava de fazer e tudo mais. Até quando você fica aí na parte financeira no Banco Rural? Eu saí de lá em 2004, se não me engano. Eu fiquei poucos meses lá. Depois começaram algumas situações no mercado aí, tudo que eles tiveram que fazer algumas reduções, eu acabei saindo, sabe? E foi uma porta que se fechou, mas que me abriu novas portas e mais dentro do que eu tinha o sonho de trabalhar, né? E qual que foi o próximo passo depois dos bancos? Pois depois dos bancos eu passei uma fase de transição ainda sem saber exatamente para onde que eu ia. Bancos você tinha, no Banco Rural você tinha quantos anos mais ou menos? Tinha 25 okay. anos. Perfeito. 25 anos,
E aí, quando você trabalha em banco, acaba sendo muito difícil você migrar para outra carreira. Você fica com aquele carimbo lá de bancário, né? Uhum. Então, para quem gosta, para quem quer seguir a carreira, maravilha, mas não era o meu caso. E aí, passei um tempo comprando e vendendo carros por conta própria, né? Para não deixar de fazer nada. Até que em 2006, eu entrei para um processo da Itambé e passei. E nesse meio tempo, eu estava fazendo uma seleção para a Odebrecht também. E aí, ao entrar para a Itambé, antes de dar o ok, eu liguei para a pessoa que tinha me entrevistado, expliquei, ele falou, não, ainda não temos o processo resolvido, né, porque era o César Durão, que você conheceu bem. Isso, quando você foi contratado pela Itambé, você ainda deu uma ligada para a Odebrecht para entender o que estava se passando? Antes de dar o ok final. Ok. Antes de aceitar, né, a Itambé. A Itambé. Perfeito. E aí ele falou, não, pode seguir o caminho, porque ainda não temos o nosso processo definido. Se for boa oportunidade para você, vai. Aí eu fui, aceitei. Isso era Aí na segunda-feira eu comecei, chegamos a visitar algumas fábricas e tudo. E qual era a área? Semana. Era a área comercial. Ok. A gente ia fazer uma espécie de trainee lá, rodar em todas as áreas para depois se adequar a que tivesse mais afinidade, né? E que a empresa estivesse precisando. Isso era uma segunda-feira, quando eu entrei. Na sexta-feira, o César me liga dizendo que eu tinha sido selecionado. Aí eu fiquei num aperto, né? Na mesma semana da Itambé. Na mesma semana. Tinha acabado de aceitar, começou na segunda. Tinha acabado de aceitar. Sexta-feira, 4 dias depois. O César me liga. E aí eu falo, puxa, tem que ver o que eu vou fazer. Aí conversei com alguns amigos, conversei com família, pensei bastante também, e vi que não dava para eu recusar. E aí tive que, né, tomar aquele chá de humildade, chamei o meu chefe na época para conversar, expliquei a situação. O da Itambé. O da Itambé. Ele entendeu perfeitamente. E é sabe isso. que essas coisas acontecem. Você usou transparência absoluta. Tem que ser, não pode ser diferente, né? Uhum. Eu usei da transparência, falei que era uma oportunidade realmente que eu não podia perder, que quando eu entrei ainda não estava definido, mas que aconteceu esse imprevisto aí, né, no caminho. E aí foi o que aconteceu. Aí eu me encontrei profissionalmente ao entrar na Odebrecht. 2004. 2006. 2006. Ok. Já 2006. E aí você maio já de tinha 2006. o quê? 27 anos? 27 anos. Isso. Perfeito. Isso. 27 anos e... Calma que nós estamos chegando aqui nos 44 daqui a pouquinho. No 44 ainda vai fazer. Nós estamos no 27. É isso mesmo. E aí era uma atividade que eu gostava muito, porque além de lidar com o mercado imobiliário, que eu sempre gostei, era num lugar muito bacana e principalmente a filosofia da empresa de delegação, quer dizer, cada um era dono do seu próprio negócio e tinha autonomia muito grande. Então eu comecei lá cuidando da coordenação de vendas, depois foi ampliando para marketing, relacionamento com o cliente, inteligência de mercado ao longo do tempo. E isso me dava uma satisfação grande, que eu, na verdade, não tinha fim de semana e fazia aquilo com o maior prazer. Eu acompanhava, fazia questão de acompanhar, não porque ninguém me cobrava presença, mas porque eu sabia que aquilo era o meu papel de estar olhando, de estar assessorando até as equipes que estavam lá no stand, levando seus clientes. E era a época ainda inicial do Vale dos Cristais, né? Uhum. Então demandava bastante informação, bastante presença e foi aí que eu realmente... Se encontrou como profissional, como uma trajetória profissional. Exatamente. 27 anos, começa então essa jornada na Odebrecht. Mas fala um pouquinho sobre o momento ali que você então... Como é que foi internamente? Você tinha acabado então de aceitar a seguir o caminho numa empresa que é reconhecidamente uma das empresas mais fantásticas que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil. Muito. Que é a Itambé. Muito. Referência absoluta do que fazem. Uhum. Junto a isso, você estava com uma expectativa que poderia dar certo e poderia não dar certo, que era uma entrada numa nova empresa, que essa também você admirava muito, uma das maiores empresas que a gente tem no país, que é a Odebrecht. Como é que foi, então? Você já falou, eu fui conversar com os amigos, eu fui conversar com umas pessoas, mas e aí, você internamente? Se alguém está nos escutando, se alguém está nos vendo como os telespectadores do canal Viver Brasil, numa situação como essa, o que você realmente pensou internamente
E como é que foi a sua decisão? Como é que foi esse momento para o Luiz Gustavo? No fundo, eu sabia que eu não podia negar. Eu sabia que... Na hora que o César te ligou, falou que tinha um espaço, você já estava decidido? Eu já estava decidido. Ok. Mas eu precisava amadurecer aquele fim de semana para eu poder conversar na segunda e falar da maneira, igual você comentou, com total transparência e com total sinceridade, para que aquilo não fechasse uma porta. Me deu um pouco aquela sensação de que, quando eu quis sair do mercado bancário, eu tive dificuldade de ir para outro setor, de ir para outro segmento. E quando apareceram duas situações ao mesmo tempo, né? São aquelas coisas que acontecem na vida que a gente não consegue controlar e a gente tem que tomar decisão. Às vezes a decisão pode gerar algum desgaste, que graças a Deus nesse caso não gerou. Mas eu sabia que talvez o caminho que eu tinha para trilhar lá na Odebrecht ia se encaixar muito bem com o que eu estava buscando, né? E com o que eu sempre cresci em mente de estar numa empresa do porte dela, uma empresa que eu sempre acompanhei desde quando eu era mais novo, apesar da Itambé também ser uma baita da empresa, e as primeiras missões que a gente teve lá de conhecer a empresa também estavam sendo muito bacanas, mas aquela decisão às vezes que você não pode ficar no meio do caminho, né? Você tem que tomar, mas fazer isso da forma melhor possível. Tá claro, não é à toa o nosso programa aqui, eu estou querendo entender essas passagens, quero que você mostre seu coração e sua mente em relação a essas passagens, e eu acho que nós estamos chegando. Perfeito. Então, decisão está tomada, seguiu para a Odebrecht. E a partir daí, como é que foi esse movimento na Odebrecht? Você já estava assumindo vários postos, começou na gerência ali comercial, inteligência, e como é que estava seguindo esse caminho? Eu comecei com uma espécie de coordenação, ainda não era uma gerência, era uma espécie de coordenação. A Odebrecht tinha uma sigla diferente, se chamava RP, era responsável por programa. Mas era como se fosse uma coordenação. Então, minhas atividades iniciais eram fazer alguns relatórios junto à parceira da época, que era dona do terreno, que era Anglo Gold, coordenar as imobiliárias que trabalhavam no stand de venda, questão de treinamento, os lançamentos, fazer as apresentações, conhecer bem o produto. E eu também fazia questão de acompanhar o cliente junto com o corretor, né? Lá tem muito isso. Lá você pode pegar a pessoa no cargo mais alto que for, não era meu caso na época, mas a pessoa faz questão de estar lá presente e sentir o cliente de perto. Isso é uma filosofia que eu fui aprendendo aos poucos, incorporando e vendo que essa filosofia se encaixava muito bem com a minha forma de pensar. Então, essa cultura da organização acabou me trazendo muito essa filosofia do empreendedor de si mesmo, né? Porque até a pessoa lá que cuidava do stand de vendas, a moça que fazia o café lá, tinha que ser responsável por aquilo, desde o café até a organização, até o stand. Então, é uma filosofia que era cultural mesmo, fazia parte da TEL, né? Que é a tecnologia empresarial, que é toda a filosofia que a empresa seguia. E aí, a partir daí, eu fui alcançando, né, novos desafios, abrangendo novas áreas. O marketing foi a próxima delas, eu já participava, mas depois realmente me passaram o marketing. Então, a questão de relação com as agências, aprovação de peças publicitárias, aprovação das veiculações, tudo isso eu participava bastante, depois acabei assumindo. A área de relacionamento com o cliente também, que dizia respeito, às vezes, a uma negociação, era o financeiro que fazia, mas o primeiro canal de contato era a gente, né? Era a nossa área lá. E isso foi me trazendo muito aprendizado, muito networking, muito conhecimento do mercado como um todo. E em 2008, aí sim, o Marcelo me chamou na sala dele. O caminho começou em 2006, o Marcelo te chama na sala dele em 2008. Me chama na sala dele em 2008, me informando que... Marcelo, só para fazer um adendo aqui, caso ele veja esse programa, só fazer o adendo aqui. O Marcelo é um baiano altamente qualificado, altão, boa gente pra caramba, e autêntico Odebrecht. Exatamente, o Marcelo Ataíde, você conheceu muito bem também. Fino. E o anterior era o José?
O anterior era o Zé Carlos, mas quando eu entrei, o Zé Carlos já tinha ido para outro José Carlos, desafio. nós fizemos José uma Carlos visita ao Camargo. José Carlos Camargo lá em Angola. Nós fomos ver Ah, ele é? em Angola. Que bacana, bacana. Eu e o Paulo César. Depois ele foi para Venezuela e agora acho que ele está em Santa Catarina, mas já com as atividades próprias dele. Ok. Não mais na empresa. 2008, Marcelo te chama na sala dele, na Odebrecht, aqui em Minas Gerais, constituindo o Vale dos Cristais. Exatamente. Aí ele me chamou, era uma sexta-noite. Eu falei, o que vem, né? Sexta-noite ele me chama na sala, pode ser algum pepino, né? Mas não, ele estava aí me comunicando que eu estava sendo promovido ao cargo de gerente de vendas e marketing. E aí foi uma satisfação muito grande, né? Porque todo aquele esforço que eu vinha fazendo, aquele sacrifício que eu, né, fim de semana, feriado, que, igual eu falei, não era por obrigação, mas era por vontade própria, né, por necessidade de acompanhar o meu próprio negócio, que era aquele, estava sendo recompensado. Isso era mais ou menos junho ou julho de 2008. 15 anos atrás. 15 anos atrás, exatamente. E eu fiquei bastante satisfeito, né, porque era realmente um sonho que eu tinha e dentro da área que eu queria, dentro das atividades que eu já vinha desempenhando bem e crescendo nela. E era um reconhecimento muito notório, que não tinha uma pessoa que não estava vendo esse seu desenrolar, essa sua expansão. Ok. Como é que se deu essa outra fase da sua vida, que a gente vai explorar bastante nesse segundo bloco, mas antes da gente seguir para ele, vamos falar um pouco sobre esse momento. Esse momento importante aí, esse momento que muda o seu dia a dia. Uhum. Em 2008, quando você recebe o convite para se tornar gerente comercial e de marketing da Odebrecht, nessa sexta-feira, chamado pelo Marcelo Ataide. E aí, o que se dá a partir daí? A partir daí, você fala do... Quando é que foi o problema que te modificou a vida? Pois é. Aí, quanto tempo depois dessa sexta-feira? Poucos dias, poucas semanas, eu não sei te expressar com certeza, mas deve ter sido aí 2, 3 semanas, um mês no máximo. Porque a gente tinha acabado de lançar o Vila Green, que foi em junho. Nessa época ainda não tinha tido a promoção. Então foi meados de julho, ou início de julho. E aí 1º de agosto, estava lá, né, vamos dizer, na fase mais feliz da carreira, né, mais realizada, né, explodindo pela frente, exatamente, 29 anos. E aí, ao voltar para casa numa sexta-feira... Gerente comercial do maior empreendimento imobiliário que estava acontecendo em Minas Gerais. Exatamente. E aí, ao voltar para casa numa sexta-feira à noite, 1º de agosto de 2008, eu paro ali do lado do Supernosso, no Buritis, para terminar uma ligação, porque a ligação ia cair, eu morava lá nessa época. E aí desce, isso era 8 e pouco da noite. E aí, muito movimento, então não tive preocupação de parar, de ficar ali, estava até com o carro ligado, e passa um menino descendo assim, achei que era carregador de compra, alguém, né, que fica por ali mesmo, mas um pouco depois o mesmo menino volta. Você viu ele descendo no passo a passo? Vi ele descendo passo a passo. Só que estava cheio de gente saindo do supermercado, entrando, né, mesmo à noite não transparecia nenhum perigo. E aí ele aponta a arma no vidro. Meu vidro estava fechado, o carro ligado. Nessa hora, por mais que você às vezes tente planejar se isso acontecer, o que você vai fazer, você só sabe na hora, né? Não tem jeito. E meu instinto foi de arrancar. E aí eu arranquei e na hora tirou. E já pá! Aí veio a bala. E na hora tudo escureceu. Eu lembro de tudo. Não desmaiei, não. Detalhe a detalhe. Lembro de tudo, detalhe a detalhe. E aí, tudo escuro, como se fosse um apito muito forte na cabeça. O carro bateu no meio-fio, ele me tirou do carro. E aí, vieram umas pessoas me socorrer, me colocaram no meio-fio. Eu passei o telefone do meu pai para uma das pessoas que me socorreram, inclusive nunca soube quem é e agradeço imensamente, apesar de não conhecê-lo. Ele ligou para o meu pai estava entrando no restaurante para comer uma pizza. E aí, daí para aí, a viatura me pegou, me levou para a UPA, e da UPA veio uma ambulância e me pegou para levar para o João 23.
Aí começaram a chegar, né, meu pai, um pouco depois minha mãe, algumas pessoas lá que eu não lembro mais, família, né, um outro da família. E nessa hora eu falei com meu pai, que eu não queria ficar cego, que eu não sabia o que ia acontecer, passando muito mal, sentindo muito frio. É até pesado de contar essas coisas, né? Uhum. Mas pesado assim para quem está ouvindo, porque para mim é tranquilo de falar. E aí, no dia seguinte, aí passei por vários procedimentos lá e tudo. No dia seguinte acordei, e aí o médico falou que o olho direito tinha sido perdido, né? Tanto que ele é uma prótese. E o olho esquerdo tinha sido bem danificado, então teria que ver o que seria possível de ser feito e tal. E aí eu saí do João 23, fui para Felício Roxo, fiquei internado lá 12 dias. Lá eu já fui no primeiro dia. Você foi lá, exatamente. Escreveu aquela página linda lá para mim. E aí no hospital, você quer que conte um pouquinho do hospital? Como é que você... Claro. E aí no hospital a ficha ainda não cai direito, né? Porque são muitas visitas, pessoal dando muito apoio, então você está fora da rotina, né? Eu estava fora da minha rotina, claro que um sofrimento grande e tal, mas era muito entra e sai que não me permitia pensar e sentir o problema tal como ele era, né? E lá no hospital mesmo fiz cirurgia, tive que fazer mais cirurgia para o olho, né? Em algum momento até identificaram que o nervo óptico não tinha sido totalmente rompido, então até tiveram uma esperança, mas eu mesmo falei, não, calma, vamos ver direito para não ter frustração depois. Mas realmente o nervo óptico, apesar de não ter sido rompido, ele foi muito lesado e não pôde, nem sinal de luz, não vejo nada. Zerou geral. Zerou geral, desde aquela época. Inclusive fiz uns testes lá, isso depois de sair do hospital, mas fiz uns testes de um flash muito forte, que mesmo que eu não estivesse percebendo a luz, as ondas cerebrais mostrariam se estivesse captando, mas não estava, não deu sinal nenhum, sabe? Uhum. E é isso, mas o pior foi na hora de voltar para casa. Na hora de voltar para casa é que foi um choque gigantesco, né? Porque era o lugar onde eu estava acostumado a ter minha autonomia, poder pegar meu carro, sair, fazer as coisas e aí minha mãe me recebeu lá, né, com toda a dor que certamente ela tava, né, e deve ter até hoje, com certeza. Só com a dor mais trabalhada, né? Isso. E aí aquela coisa que não podia fazer o que eu fazia antes, aí sim, aí veio aquela sensação do fundo do poço mesmo, sabe? De tudo escuro. De tudo escuro, de depender dos outros para tudo, nem comia, né? Sabia comer direito, tinha que repreender a comer sem ver o prato. Nessa época, a gente contratou o Zé Ricardo, que me ajudou demais, que era um motorista, mas assim, fazia tudo comigo, entendeu? Mas isso foi depois de uns dias. Então eu fiquei uns dias, não lembro, uma semana, 10 dias em casa, assim, com bastante limitação e bastante sensação de impotência, né, de não ter nada o que fazer. Mas aí eu fui aprendendo que tinha que vencer, né, aquela sensação de dependência, fazendo o que eu podia fazer. Então teve um dia já com o Zé Ricardo lá em casa, que eu não queria sair da cama, queria ficar descansando, não queria fazer nada, mas eu falei com ele, não, Zé, vamos dar uma caminhada. E foi a melhor coisa do mundo para mim. Que aí nós fomos caminhar ali no Belvedere, fui segurando o braço dele, caminhamos um tempo bom, deu para espairecer. Então, eu aprendi que nesses momentos que a gente está desanimado, que a gente está com tendência a querer ficar mais quieto, meio deprimido, a gente tem que fazer o máximo para vencer, sacudir. E quando você começa a agir, depois você vê que o resultado compensa. Né? Porque senão você só mergulha mais no problema e as coisas não caminham bem. Tá claríssimo. Doutor Luiz Gustavo, eu vou pedir alguns minutos. Eu acho que a nossa conversa está ótima. Quem está assistindo deve estar feliz com a programação e com o que está recebendo.
Mas eu vou pedir alguns segundos, nós vamos fazer um breve comercial e a gente volta com o Luiz Gustavo Assunção aqui no Conexão Empresarial em alguns segundos.